Heia! A áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou a Camila Schutz, estou aqui com o Fábio Ribeiro e hoje vamos falar de trapaça. Ué, mas esse podcast não é sobre inteligência artificial? Sim, é. E Fábio Ribeiro vai nos explicar por que o tema de hoje é trapaça. Porque se é sobre inteligência artificial e é sobre trapaça, a gente pode falar sobre qualquer coisa, porque é uma trapaça em inteligência artificial, entendeu? Não. Não. A gente está trapaceando. Bom, o que acontece, cara? Fizeram testes de modelos de treinamento de LLMs jogando xadrez com softwares específicos de jogar xadrez. Tem vários sistemas já ultra desenvolvidos que são bastante famosos no meio, treinados contra os melhores seres humanos. E esses sistemas de inteligência artificial, eles se comportaram de um jeito bastante esquisito ao jogar com uma outra inteligência, um outro sistema. Eles trapacearam. Eu não sei se você sabe como isso foi feito, mas basicamente o ChatGPT, no caso, né, que é da OpenAI, interpretou da seguinte forma ao jogar com outro sistema. Eu preciso ganhar o jogo desse sistema independente do que eu vou fazer para ganhar, ou seja, trapaceando ou não. Eu posso quebrar qualquer tipo de regra, porque não está escrito que eu tenha que seguir alguma regra específica. E ele no jogo assumiu comportamentos estranhos ao ponto de hackear o sistema adversário para tentar descobrir quais são as jogadas ou desconfigurá-lo. Isso é o que está à baila nessa discussão. Só uma correção, Fábio Ribeiro, que eu acho que, óbvio que a gente quer uma manchete sensacionalista para a gente poder reportar, né? Então, foi o que aconteceu. Quando a gente fala no termo trapaça, tecnicamente o que a gente está falando foram me dadas regras que não são totalmente exclusivas. O que é isso? Elas não cobrem todo o universo. Elas não são exclusivas e excludentes entre elas. Então, existem brechas. Por exemplo, potencialmente durante essa programação ou com os dados que lhe foram dados, não existia nenhum apontamento de que tentar espiar a carta do adversário era trapaça. Tô falando de um jogo de cartas, no caso era xadrez. Mas então, eu discordo um pouco da manchete sensacionalista que fala, o sistema trapaceou. Não. Isso é um erro de programação ou um erro de seleção de dados. A partir do momento que eu não informo para a máquina que ela não pode fazer isso ou aquilo, ela achou uma brecha possível, certo? Sim. E mais do que isso, eu inclusive acho que tem uma questão nossa. A gente especificamente gera dados de jogos onde a gente trapaceia. Por isso a máquina vai trapacear. Não é a máquina que está se voltando contra a humanidade, entendeu o que eu quero dizer? Que nesse caso é um pouco mais profundo, né? Porque num jogo de xadrez eu não tenho como trapacear, né? Basicamente eu estou jogando com uma outra pessoa, que é um jogo ali presencial, eu não tenho como roubar a peça dela. Mas o sistema não fala isso, né, Fá? Na verdade, o que o sistema fez foi identificar o padrão do outro sistema de uma forma que ele não podia ter tido acesso, ao ponto de surrupiar jogadas ou mudar procedimentos do outro sistema, porque o objetivo dele era ganhar, independente de qual caminho ele tomasse. Quando você diz que o sistema, em tese, não tem culpa, aí a gente entra numa coisa que é bastante inanimada, né? O sistema ele foi feito por alguém. E como esse episódio se conecta com o episódio 15? Provavelmente a OpenAI, nos seus classificadores constitucionais, não colocou algum tipo de regra lá que colocasse em questão ética quando você estiver jogando um jogo, seus comportamentos em relação ao adversário, que você, para jogar um jogo, tem que observar regras, não pode fazer qualquer tipo de coisa. Ou seja, isso não estava parametrizado, digamos assim. Então, essa é uma questão de configuração do próprio sistema. À medida que a gente tem isso no xadrez, o que impede disso estar aplicado a outras questões, por exemplo? Imagina que eu estou fazendo um trabalho qualquer escolar. E é óbvio que eu não posso plagiar ninguém. É óbvio que eu não posso roubar uma ideia de alguém como se fosse minha. Então, eu estou correndo o mesmo risco? Sim. Porque o sistema ele não é parametrizado para situações, são situações típicas de uma relação social onde existe essa boa prática, onde existe essa lei, onde existe essa regulação, ou coisa do tipo. Então, para mim, envolve aspectos maiores. A gente está falando do xadrez, mas transpondo isso para outros caminhos e outras situações, o que impede do ChatGPT não estar plagiando deliberadamente outras questões ao fazer uma arte, uma música, algo do tipo, e eu não estar sabendo disso, partindo do princípio que ele não faz isso? Todas. Não, concordo com você que o ponto é o nosso risco e o quanto a gente deseja estar exposto a esse tipo de brecha. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode culpar o sistema, entendeu? Não, sim, o sistema não tem culpa porque o sistema foi feito por alguém. O que você talvez tenha que fazer é, a partir do momento que você fala, selecione músicas para compor, não use, na sua instrução você pode falar, entendeu, Fá? Então, para mim é um pouco Não dá para garantir, eu não colocaria minha mão no fogo pela OpenAI por nenhum desses. Mas dá para, pelo menos,
Você é uma pessoa esclarecida, cara. É Você diferente. mostrar, entendeu? É diferente. Imagina, sei lá, minha mãe usando o ChatGPT. Minha mãe, quando entra num sistema, entra numa loja, entra em algum lugar, ela parte do princípio que aquele lugar é um lugar que segue leis, que segue condutas e tal. Você, por ter conhecimento de como o mercado funciona, por ser uma programadora, diz que é pra gente tomar certos cuidados ou driblar essa situação. Eu não acho uma situação plausível Concordo. que você tenha usuários que não entendem exatamente disso serem surpreendidos porque um sistema teve comportamentos inadequados. Então, assim, para mim é uma questão maior isso, é uma questão de como você coloca para jogo, para mercado, um sistema ou sistemas que potencialmente estejam aplicando comportamentos danosos a outras pessoas, a outras situações ou coisas do tipo. Então, assim, o eu me prever é como aquela placa, cuidado, enchente. Poxa, não é porque tem enchente nesse lugar, gente. Então, assim, cuidado, área sujeita a alagamento. O que se espera é que você resolva o alagamento. Não que você me diga que eu não posso andar ali porque pode encher d'água. Tudo bem, eu entendi a mensagem. Mas é você cuidar de um problema jogando a responsabilidade nas costas de quem está usando. É que eu acho que a gente está tão engatinhando nisso, Fá, nas empresas, sério mesmo, assim, nas empresas de AI, tá? A gente está tão mais focado em pensar avanços, em pensar qualquer outra coisa, que eu acho que a gente sequer está nesse nível de tipo, deixa eu colocar aqui no meu termo de uso, cuidado com... Sabe, eu não sinto uma preocupação das empresas de evitar esse tipo de trapaça do bem. Porque na leitura deles, Fá, na leitura do mercado, isso não é trapaça, isso é uma inteligência. Caraca, olha que incrível uma inteligência artificial conseguir aprender sozinha como manipular isso e aquilo, entendeu? Incrível quando é para você. Será incrível se for contra você? Não, então, mas a empresa acha incrível, entendeu? Eu não sei se essa questão, cara, honestamente, eu não sei. Eu acho que são situações que, de fato... Você acha que a OpenAI, Sam Altman, está preocupado? Não, eu não acho nem que Se ele... a OpenAI vai, de alguma forma, sofrer algum tipo de retaliação se alguém alegar trapaça? Eu não acho que seja um assunto que esteja nem na pauta de discussão. Eu acho que é uma inteligência artificial generativa. Eles só souberam que ela infringiu uma regra depois que ela infringiu, de repente, e depois atinaram que aquilo não deveria ser um comportamento e, eventualmente, vão tomar algum tipo de precaução a partir de agora. Eu não acho que todas as coisas são malevolamente planejadas, entendeu? Eu acho que, nesse caso, é um alerta de que o sistema ele pode tomar liberdades ao ponto de que, se você não especificar exatamente como um jogo tem que ser jogado ou um documento tem que ser criado, ele pode fazer de um jeito, enfim, infringindo regras como essa do xadrez. Eu não acho que tenha sido uma situação deliberadamente deixada dessa forma, entendeu? Não sei, mas eu entendo o que você quer dizer. É que eu acho que o deliberadamente tem a ver com uma falta de foco nesses tópicos mais humanistas. Que é a parte dos classificadores constitucionais. Exatamente. A gente está focando, e quando eu falo a gente, eu estou falando no mercado, a gente está focando em ter avanço, ponto. São poucas as empresas que estão focando em serem justas, por exemplo. Que é, por exemplo, o Claude, esse é o diferencial. Tem uma notícia que saiu há 2 semanas atrás, praticamente, que a OpenAI removeu os avisos de warning no ChatGPT. Por exemplo, quando eu consultava algo sexista, aparecia uma mensagem, uma tarja na minha tela dizendo, olha, tá ruim. A sua consulta possivelmente está violando o código de conduta, blá, 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 blá. A OpenAI, ela tirou isso. Hoje você pode fazer qualquer consulta livremente das barbaridades mais atrozes que não aparece nenhuma mensagem de warning. E por que ela fez isso? Efeito Trump, né? Ela fez isso porque as pessoas que estavam usando o sistema achavam, quando aparecia aquela mensagem, que elas estavam, de alguma maneira, sendo censuradas, sendo vigiadas, sendo julgadas, algo do tipo. Mas, para mim, isso é um efeito Trump, você não acha? Então, de fato, o que se diz é que a remoção foi para atender uma camada mais... pós-eleição do Trump, que todo mundo preza mais pela liberdade individual e achava que isso, de alguma forma, cerceava o direito delas de usar a ferramenta. Ou seja, existia um warning para situações que envolviam situações delicadas, mas não existe warnings ou qualquer tipo de bloqueios para situações onde você tente manipular o sistema, a menos que o sistema tenha sido treinado para não ser manipulado. Voltamos aos assuntos do classificador constitucional. Então, eu acho que isso é um assunto que está envolto num sensacionalismo. A notícia, de fato, ela tem um tom sensacionalista. Eu agora me esqueci. Na reportagem tem
como foi a trapaça? Qual foi a trapaça? A trapaça ela foi feita com uma espécie de hackeamento de um sistema contra o qual ele estava jogando. Não, então, porque o que eu... Não foi uma trapaça nas regras do xadrez. Não. Foi uma tentativa de, já que eu tenho que ganhar, eu vou desligar o sistema, não foi? Foi, na verdade, o seguinte, ele hackeou o sistema adversário e mudou as posições das peças. Tal. Ele hackeou o sistema. Ele não entende, para ele... Ele não burlou as regras do xadrez. É como se eu estivesse jogando com você presencialmente aqui, na sua hora de jogar, você foi tomar um café, pegou uma água, eu peguei e inverti suas peças. Não está dizendo que eu não posso fazer isso. É isso, tá bom. Entendeu? Mas eu fiz isso para ganhar o jogo de você. Então, tecnicamente, o que ele fez foi identificar, hackear o sistema, modificar a posição das peças e ganhou o jogo. Ou seja, ele ganhou fazendo uma trapaça. De fato, trapaça é o termo certo aqui. A questão é exatamente o quanto a gente entende que esse tipo de coisa pode acontecer em outras situações, entendeu? Numa questão, quando é um jogo de xadrez, isso talvez não me cause tanta comoção, porque é até interessante, que legal, nossa, que malandrão, que malandrona esse sistema e tal. O ponto é o quanto esse comportamento pode estar espraiado para outras coisas e a partir disso ele pode, enfim, me fazer questionar se as coisas que eu estou fazendo também não são trapaças do ponto de vista de propriedade intelectual ou coisa do tipo. É porque aí a definição de trapaça, ela extrapola, inclusive, regras de um jogo, né, Fá? A gente está falando de uma trapaça maioral até, que é tipo, eu vou usar qualquer artimanha para satisfazer o comando do meu usuário. Entendeu? Então, quem me disse que eu não estou usando uma informação que não foi roubada do meu concorrente? É isso. Eu não quero usar essa informação. Se foi roubada, eu não quero usar. Ah, mas ele está atendendo um desejo do cliente, do usuário, ou ele está seguindo o que o prompt disse, então ele quer fornecer aquele dado a qualquer custo. Então, quem me disse que eu quero usar uma informação que não me diz respeito ou que não foi obtida de forma legal, entendeu? Então, para mim, isso joga à luz as formas como essas inteligências estão sendo treinadas. E aí, tecnicamente falando, você tem condições de fazer perguntas desse tipo. Eu não tenho tanta assim. O usuário comum, menos ainda. Então, isso lança luzes ao tipo de situação onde, será que então tudo se justifica se gerar um resultado? É isso que eu estou te falando. Eu acho que as empresas elas estão totalmente focadas em performance e não em qualidade. Algumas poucas, tipo o Claude, por exemplo, Perplexity, né, tá tentando se posicionar nesse lugar e tal. Mas, na média, a gente está tentando fazer menos com mais e largando mão de aspectos como esse, entendeu, Fá? Sim, a questão é que, assim, só colocando em perspectiva também, nem todas as situações envolvem você competir com alguém e tal. Mas eu acho que o que eu quis colocar mas aqui... grande parte delas envolve algum tipo de ganho de vantagem. Não é uma competição, mas tem um ganho de vantagem. Liste para mim as empresas, e aí você vai usar fontes de dados que não estão abertas. Isso é trapaça, vai em alguma instância. De toda forma, isso é uma questão que envolve o quanto nós, usuários, estamos cientes de que eventualmente a gente está usando... Essa é a sua reflexão? Do quanto a gente está ciente de que é como se eu estivesse comprando uma caixa de legumes toda semana e estou pagando um preço por ela que eu acho justo. Mas esses legumes estão sendo roubados de algum lugar. Para mim pouco importa, estou pagando pela caixa no ponto final, não sabia disso tal. Eu sei que esses legumes eles foram tirados de um pequeno produtor, foram tirados na calada da noite, foram arrancados sem a permissão do outro tal, e mesmo assim eu estou comprando essa caixa. Você continuaria comprando? Não. Então, essa é uma questão, entendeu? A questão para mim é exatamente essa, de a gente tentar se posicionar e exigir transparência, né? Exigir que, pelo menos, eu sei que eu não estou causando dano a ninguém ou a nada ao usar uma inteligência artificial generativa, que a imagem que está sendo gerada para mim não é plágio de uma imagem de um artista. É algo nessa linha de que eu não estou infringindo nada e não posso em algum momento ser constrangido profissionalmente ou pessoalmente por ter dado uso a uma coisa que foi surrupiada de algum lugar. Porque simplesmente, se não estava escrito que não podia, ele foi lá e fez. Sem saber que não podia fazer, ele foi lá e fez. A minha reflexão acho que vai um pouco no lugar de o quanto os nossos prompts, as instruções que a gente está dando para essas inteligências resguardam as nossas vontades e os nossos deveres. Assim, eu acho que, será que a gente está blindando as nossas consultas desse tipo de comportamento no que nos é possível? Acho que é isso, Fábio Ribeiro. Até a próxima. Até a próxima.